Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E o corte de energia por falta de pagamento, no caso dos consumidores de baixa renda, voltou a ser permitido. Em abril, a Agência Nacional de Energia Elétrica havia suspendido o corte de luz por falta de pagamento para os beneficiários da tarifa social por causa da crise provocada pela pandemia. A suspensão por inadimplência pode ocorrer, por exemplo, por falta de pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica e por falta de pagamento de serviços cobráveis, como o da religação de urgência e o do desligamento ou remoção de poste. Antes de suspender o fornecimento de energia, a distribuidora deve encaminhar uma notificação ao consumidor. Segundo a resolução da ANEEL, essa notificação deve ser escrita, específica e com entrega comprovada ou alternativamente impressa em destaque na fatura. E o envio deve ser feito com antecedência mínima de 15 dias. De acordo com a ANEEL, não há previsão de outro adiamento. Um estudo mostra que o avanço do desmatamento na Amazônia, combinado com o aquecimento global, pode condenar milhões de brasileiros ao calor extremo no final deste século. O avanço da destruição da floresta, combinado com o aquecimento global, vai expor cerca de 12 milhões de brasileiros do norte do país ao calor extremo em 2100, o que representa riscos para a saúde, inclusive de morte. A análise foi realizada em conjunto pela Fundação Oswaldo Cruz, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e da Universidade de São Paulo. Os pesquisadores preveem um aumento das temperaturas atuais entre 7,5 graus e 11,5 graus até o fim do século na região. É a primeira vez que um estudo vincula a destruição da floresta e o aquecimento global à saúde humana. A exposição pode causar desidratação, esgotamento e, em casos mais graves, estresse e colapso das funções vitais, o que leva à morte. Além disso, afeta o estado de ânimo, os transtornos mentais e reduz o rendimento físico e psicológico das pessoas. O estudo demonstra ainda que existe um limite de desmatamento na Amazônia que vai impactar na sobrevivência da espécie humana. Nos últimos 12 meses, até agosto, a Amazônia perdeu 8.712 quilômetros quadrados, 5% menos do que os 9.126 quilômetros quadrados destruídos entre agosto de 2019 e julho de 2020, o máximo registrado desde que o INPE começou a publicar estes dados em 2015. E mudando de assunto, olha só, começa hoje a campanha nacional de multivacinação com 18 tipos de vacinas que protegem crianças e adolescentes. A campanha foi lançada oficialmente no dia 30 de setembro e 45 mil postos em todos os estados vão vacinar crianças e adolescentes até 15 anos de idade. A campanha alerta para a queda na cobertura vacinal percebida desde 2015 e agravada pela pandemia. Por décadas, o índice de vacinação no país era acima de 90%. Atualmente, esse índice caiu para 60%. A ampliação da cobertura vacinal e a proteção da população é uma prioridade do governo federal. Entre as vacinas que estarão disponíveis nos postos durante a campanha estão BCG, hepatite A e B pentavalente, pneumocócica conjugada 10-valente, VIP, VRH, meningocócica C, VOP, febre amarela, tríplice viral, tetraviral, DTP, varicela e HPV quadrivalente. Para a atualização da caderneta de adolescentes estão disponíveis as vacinas HPV, DT, febre amarela, tríplice viral, hepatite B, DTPA e meningocócica ACWY. Manter a vacinação em dia é um dever dos pais e responsáveis. E nos destaques internacionais, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, promulgou nesta quinta-feira a lei aprovada pelo Congresso para estender o orçamento e evitar, no último momento, a paralisação do governo. A Câmara de Representantes aprovou por 254 votos a 175 uma lei que estende por 2 meses o orçamento atual, que vencia à meia-noite.
Os legisladores agora precisam aumentar, antes de 18 de outubro, o teto de endividamento do país se quiserem evitar o primeiro default da história da maior potência econômica mundial. Os republicanos se recusam a suspender o limite de emissão da dívida. Eles consideram que seria um cheque em branco para o governo Biden. Por isso, deixaram a decisão nas mãos dos democratas, que precisam apelar a seus próprios votos para aprovar a medida através de uma manobra parlamentar que pode levar tempo. Autoridades de Havana reabriram praias e piscinas após 9 meses de fechamento devido à pandemia. O governo também anunciou a abertura das fronteiras ao turismo internacional a partir de 15 de novembro. Foram quase 300 dias de restrições por conta da pandemia de Covid. Mas agora os moradores de Havana, capital de Cuba, podem voltar a fazer o que mais gostam. O anúncio da abertura das praias foi realmente uma grande notícia, porque foi um longo período de confinamento, uma mudança drástica de rotina. Foi difícil para os cubanos, porque somos pessoas de praia, de verão. É a primeira coisa que vem à cabeça quando se trata de aproveitar o verão. A reabertura também foi comemorada pelas pessoas que dependem das praias cheias para se sustentar. A rotina de trabalho desde a chegada pela manhã é cloro em todos os instrumentos. Guarda-sóis, passarelas, chuveiros, banheiros, vestiários, estacionamento. Cloro sempre, distanciamento social. Segundo autoridades, a reabertura responde à queda sustentada dos casos de Covid na maioria das províncias cubanas e ao avanço da campanha de vacinação no país. O protocolo de segurança estabelecido prevê distanciamento social e uso obrigatório de máscara nas praias. E ainda falando sobre flexibilização das restrições impostas pela pandemia, os brasileiros vacinados contra a Covid poderão entrar na Argentina a partir desta sexta-feira. As fronteiras do país estavam fechadas desde março de 2020 devido à pandemia. Turistas devem cumprir protocolo que exige a carteira de vacinação e um teste PCR negativo com 72 horas de antecedência. E para encerrar, olha só que fofura, prestes a completar 2 meses, os pandas gêmeos nascidos em um zoológico francês encantam com sua beleza. Os filhotes, que abriram os olhos recentemente, já pesam 2,8 kg e medem 30 centímetros. Eles se juntaram à mãe no cercado dela na última quinta-feira. Juan está indo muito bem. Ela se recuperou muito bem do parto e come mais e mais a cada dia. Depois do parto, Juan se alimentava bem menos do que o normal porque tinha estocado nutrientes. Agora, está voltando ao normal e comendo mais e mais. A mãe foi emprestada ao zoológico francês como parte do programa Diplomacia Panda da China. Os 2 bebês completam a família de pandas do Zooparque, que já incluía o pai Yuan Zi e seu irmão Yuan Meng, nascido em 4 de agosto de 2017. No final de março, Juan e Yuan Zi copularam. Por precaução, também foi feita uma inseminação artificial, já que a panda fêmea só é fértil entre 24 e 48 horas por ano. Os bebês pandas completam 2 meses neste sábado, dia 2 de outubro. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Um ótimo fim de semana para você.